Feedback se o áudio ficou bom. Assuntos na aula de hoje, e eles estão atrelados à teoria de circuitos. A teoria de circuitos foi desenvolvida para explicar matematicamente, quantitativamente, o comportamento de circuitos elétricos reais. Foi desenvolvida por Kirchhoff, assim como a gente tem a lei de Newton, as leis de Maxwell, a gente tem as leis de Kirchhoff, que são as leis fundamentais da teoria de circuito. E ela é praticamente fundamentada nos conceitos de corrente e de tensão elétrica. Então a gente vai ver melhor esses dois conceitos. E nessa disciplina a gente vai estudar circuitos elétricos baseados em dipolos. Dipolos não, bipolos. O que é um bipolo? É um dispositivo que contém dois terminais. Existem dispositivos elétricos com mais do que dois terminais, mas nessa disciplina a gente vai abordar os bipolos, que a gente vai trabalhar com circuitos mais simples. Então aqui, por exemplo, a gente tem um circuito elétrico, uma bateria, uma força eletromotriz, FEM, ligada por um condutor numa lâmpada, tá? E essa bateria faz com que haja fluxo de corrente e que essa passagem de corrente excite os fótons da lâmpada e seja por aquecimento, seja por liberação de fótons em lâmpadas LEDs, gere a iluminação, ou seja, converta energia elétrica em energia luminosa. E o circuito elétrico é esse modelo que vai representar graficamente, em layout, o comportamento de um sistema elétrico real por um desenho e pelos valores de corrente e tensão em cada um desses dipolos. Então aqui a gente tem aqui a nossa bateria, o fio condutor e a nossa lâmpada, que é representada por uma resistência. Certo? Bom, vamos ver os conceitos então. A gente vai falar de corrente, mas antes a gente precisa esclarecer o que é a carga elétrica. Então, a carga elétrica é um conceito fundamental da matéria. A carga ela existe, ela está presente e ela sempre vem em pares. Tem a carga positiva e negativa, que em uma matéria, em um mesmo corpo, se contrabalanceiam e a soma dessa carga positiva e negativa vai ser igual a zero. Ela é uma propriedade elétrica dessas partículas que compõem a matéria e ela é medida na unidade de coulombs. Então a gente tem aqui um fio condutor e, por exemplo, elétrons conduzindo, sendo atraídos por essa bateria. Então esse fluxo de carga é o que a gente chama de corrente elétrica. Então a gente vai falar isso no próximo slide, eu estava conferindo ali. Mas então as cargas positivas fluem no sentido oposto das cargas negativas. Aqui eu estou representando as cargas negativas. E na engenharia elétrica, ou em qualquer estudo que aborde circuitos elétricos, a gente tem o sentido convencional da corrente, que é o oposto ao sentido das cargas negativas. Então, a bateria, o lado de maior potencial, então, vai atrair as cargas negativas, porém, o sentido convencional da corrente é o oposto das cargas negativas, então é o sentido das cargas positivas. Apesar de ser os elétrons que se movem na matéria, porque as cargas positivas estão no núcleo, estão mais... a força de atração do núcleo é muito forte, ele não se desprende. Apesar disso, por convenção, se considera que as correntes fluem no sentido oposto ao das cargas negativas. Tá? Então, a corrente elétrica é justamente o fluxo de carga por unidade de tempo. Então, é a quantidade de carga que atravessa dois dos seus terminais por unidade de tempo. A gente pode expressar matematicamente por uma equação entre que a corrente é a derivada da carga pelo tempo e a unidade de Coulomb por segundo é chamada unidade de ampere, a medida de corrente elétrica. É muito importante verificar que a corrente elétrica possui um sentido. Então a corrente está entrando por esse terminal do dipolo e saindo pelo outro terminal.
Então, a corrente que entra é igual à que sai. Tá? Então, por convenção, se considera o sentido da corrente como o das cargas positivas. Tá? Então, se eu tenho um fio condutor e essa corrente de 5 amperes nesse sentido, significa dizer que uma mesma corrente, que a corrente nesse fio condutor é igual a deste. Por quê? Porque eu tenho 5 amperes positivos nesse sentido e menos 5 amperes nesse sentido. O negativo na corrente significa dizer que o sentido que a gente supôs para a corrente está errado, que ela flui no sentido inverso. Então, menos 5 amperes nesse sentido é igual a 5 amperes no sentido horário. Tá? Então, eu vou usar essas palavras para ficar mais claro. Menos 5 amperes no sentido anti-horário é igual a 5 amperes no sentido horário. Certo? Matematicamente expressam a mesma coisa. Já a tensão ou diferença de potencial elétrico é a energia ou trabalho necessário para mover uma carga através de um elemento. Tá? Matematicamente é a variação de trabalho pela variação de carga e a unidade de medida é o volt. Tá? Então, o lado positivo do dipolo tem um potencial elétrico maior que o negativo. Isso significa que aqui eu tenho um potencial elétrico maior do que esse. Imaginem um precipício, assim, que eu tenho uma pedra, que eu jogo uma pedra no precipício. Esse aqui seria o ponto mais alto, onde eu tenho o positivo mais alto do precipício, enquanto o negativo seria o solo. Quando eu jogo uma pedra, ela vai percorrer, ela vai cair nesse precipício e passar de um potencial gravitacional mais alto para o mais baixo, perdendo energia potencial gravitacional e ganhando energia cinética. Tá? A gente vai fazer uma analogia depois com o potencial elétrico também. Bom, as correntes e as tensões elétricas, apenas a título de curiosidade, elas podem variar com o passar do tempo. Então a gente tem tanto tensões contínuas, que são constantes ao longo do tempo, como tensões que são cíclicas, que se repetem, e alternadas, que mudam de sentido. Ou seja, que mudam o sinal, a corrente. Antes a gente viu ali positiva e negativa, digamos que ela está fluindo para um sentido. No momento que ela muda a direção, passa a se mover no sentido inverso, ela passa a ter uma magnitude negativa. Tá? Isso é válido tanto para a tensão como para a corrente. A corrente é mais fácil de visualizar, a gente percebe uma mudança de sinal, uma mudança de fluxo de cargas, e a tensão também é possível alternar o potencial elétrico em um ponto do dipolo. A gente vai ver um pouco sobre resistência. A resistência é um dipolo onde dá para relacionar a tensão e a corrente. Aqui embaixo eu marco aqui a lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Ou a corrente é igual a condutância vezes a tensão. A condutância é o inverso da resistência. A resistência, ela é a capacidade que um elemento tem de se opor à passagem de corrente. Então, em resumo desse slide aqui, o que a gente tem? A gente tem uma resistência, que é um dipolo, onde a relação VI é linear, e é caracterizado pela magnitude de resistência em ohms, que é esse símbolo aqui, a letra grega ohm, ou pela condutância com a unidade Siemens. Então, se eu for fazer uma reta tangente que relaciona a tensão e a corrente em uma resistência, ela vai ter um ângulo θ constante. Por quê? Porque ela é linear. Tá? Então, a tangente do θ, que vai ser V sobre I, é igual à minha resistência. Certo? Só que a resistência é sempre positiva. Tá? Esse eixo negativo aqui não faz muito sentido, porque não existe resistência negativa. Tá? E muito importante aqui é analisar a convenção passiva. O que ela diz? Ela diz que os elementos passivos, ou seja, que absorvem energia de um circuito, como por exemplo uma lâmpada, por isso que a lâmpada é considerada uma resistência, ela absorve
energia elétrica e transforma em energia luminosa. Ou uma resistência de chuveiro absorve a energia elétrica e transforma em calor. Elas são consideradas por essa convenção, onde a corrente passa pelo dipolo, vindo do potencial mais alto para o potencial menor. Então, a carga entra numa região de maior potencial, perde energia na resistência e sai do dipolo com menor potencial elétrico. Essa é a convenção passiva, os elementos passivos, elementos que perdem energia. Tá? E aqui tem a equação da resistência relacionando com resistividade, condutividade. Um resistor, então, quanto maior for a sua resistividade, que é uma propriedade no material, maior for o seu comprimento e maior vai ser a sua resistência, e quanto maior for a área da seção transversal de um condutor, menor vai ser a sua resistência. Aqui tem algumas características de resistências não lineares, mas eu nem vou entrar nesse mérito, porque não é assunto da disciplina, mas entram outros dispositivos que vocês não vão precisar conhecer para a disciplina, que são diodos semicondutores, válvula triodo, que é um dispositivo que nem é mais utilizado, uma lâmpada incandescente, ela não é bem linear, porque a resistividade cresce com a temperatura, que aumenta quando está aquecendo, então explicando a característica não linear. Então uma lâmpada incandescente ela pode ser modelada como uma resistência linear, mas isso apenas idealmente, na realidade tem uma relação não linear. Mas não vai ser utilizada essa relação não linear na disciplina. Tá? E além disso, a gente vai verificar então o que é a potência elétrica. Então, a potência é a velocidade com que se consome ou se fornece energia em watts. Tá? É a unidade de medida. É dada então pela variação do trabalho no tempo. E a gente verificou antes que dW/dq é a tensão e verificou que dQ/dt é corrente. Então, eu posso substituir dW/dt por dW/dq vezes dQ/dt, cortando aqui o dq com dq, e eu tenho V vezes I. Então, a minha potência pode ser estimada pela tensão vezes a corrente. Unidade de medida, o watt. Já a energia é a capacidade de realizar trabalho. Tá? Normalmente medido em joule, tá? O J. Aqui tem que trocar, ficou um W, mas é um joule. E ele é dado então pela integral da potência, que é a integral então da tensão vezes a corrente, isso no domínio do tempo. Tá? Então, a gente tem que considerar a convenção para tensão e corrente. Então, a carga vai ser deslocada do maior para um menor potencial, isso em elementos passivos, e vai ter uma perda de energia, que vai ser uma transferência. Então, adotando essa convenção passiva, considerando que a corrente entra no mais, eu trabalho com uma potência positiva e disse que o dipolo recebe energia. Então, a carga vai passar energia para o dipolo e vai sair com menor energia por esse dipolo. Então, considerando aqui que eu tenho uma potência positiva ao longo do tempo, então que está sendo transferida a energia ao dipolo X durante o intervalo de tempo de 0 a 10 segundos, calcular então a energia considerando a potência como V vezes I. Então, para calcular a potência, eu faço a integral dessa área. Vai ser a integral de 0 até 5 de 10, que é essa constante aqui. E depois integral de 5 até 10 de 4t menos 10, que é a equação dessa curva.
Tá? Ou seja, o trabalho vai ser 10t de 0 a 5 mais 2t ao quadrado menos 10t de 5 até 10, que é dado então em joules. Como eu tenho watts vezes segundo, a unidade é joule. Certo? Então, em relação à convenção passiva para bipolos, quando a potência entra no sinal positivo ou sai pelo sinal negativo, que é a mesma coisa, está entrando no positivo e saindo no negativo. Na potência não, quando a corrente entra no positivo e sai pelo negativo, que é a mesma coisa que está representado aqui, o bipolo está recebendo energia e a potência é positiva, por convenção. Enquanto que se essa corrente estivesse saindo no positivo, a gente assume uma potência negativa, porque o bipolo fornece uma energia, seria uma fonte, uma bateria, um dínamo, tá? uma tomada, enfim, uma fonte de energia. Tá? E a gente tem que verificar, tá, se os nossos cálculos estão corretos. Uma maneira de verificar se o que a gente assumiu está correto, as nossas medições estão corretas, é fazer o balanço de energia de um circuito pelo princípio da conservação de energia. O que diz esse princípio de conservação de energia? Que o somatório das potências fornecidas e consumidas, tá, da energia consumida e fornecida no sistema é igual a zero. Isso pode ser conferido pelo somatório das potências. Então, o somatório das potências dos bipolos de um circuito elétrico deve ser igual a zero. Então, aqui a gente tem um circuito elétrico com diversos bipolos e a gente vai verificar, essa é a tarefa de vocês para a aula, verificar se o princípio de conservação de energia é satisfeito para esse circuito. Então, eu tenho aqui diversos bipolos com uma tensão que eu medi e os valores que eu medi de corrente considerando a convenção do circuito, ou seja, no dipolo 1, assumindo que esse potencial é maior do que esse, eu encontrei uma tensão de 7 volts. Tá? E assumindo que o fluxo da corrente I1 é no sentido para baixo, eu encontrei uma corrente de menos 5 amperes. Tá? Então, esse aqui não é o sentido real da corrente. Se eu medir menos 5, significa que o sentido é oposto. Tá? Então, vocês têm que fazer essas correções e calcular a potência de cada um dos dipolos e verificar se o somatório é igual a zero. Tá? Eu acabei mostrando ali a resposta rapidinho, mas eu peço que vocês tentem fazer para vocês aprendam a calcular o balanço de potências de um circuito elétrico, certo? Eu vou postar agora, também no final da aula, 2 exercícios que eu resolvi para fazer uma revisão então do que foi abordado na aula de hoje, certo? Então tá, grande abraço, até a próxima aula. Vamos fazer um exercício então envolvendo energia e potência. É um exercício simples, mas para a gente raciocinar a respeito. Então a pergunta é: quanto de energia, quantidade de energia é consumida por uma lâmpada em 1 hora. Essa é a pergunta. Então, como que a gente pode calcular isso? O nosso W, que é o símbolo de work, trabalho, energia, ele se dá pela multiplicação entre potência vezes o tempo, certo? Faltou dizer aqui, ó, que essa lâmpada é uma lâmpada
de 100 watts, tá? A potência da lâmpada, então é 100 watts. Então, bem simples aqui, vamos calcular a multiplicação óbvia de 100 watts hora, tá? Que é a unidade tradicional que vocês costumam observar na conta de energia, tá? Não é a conta de potência, é a conta de energia que vocês têm na casa, vocês recebem nas casas de vocês, onde vocês são cobrados pela potência em watt-hora, quilowatt-hora dos equipamentos elétricos que vocês têm nas residências de vocês. Certo? Mas outra unidade bastante utilizada na engenharia para trabalho, né, é o joule. Vocês podem observar a energia medida em joule. Qual que é a diferença? A diferença do joule é que ele se dá pela uma multiplicação de watts e segundo. Tá? Então a unidade watt vezes segundos. Então a gente só tem que fazer uma conversão de unidades. Aqui eu tenho 100 watts e eu tenho que passar horas para segundo. Então como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer aqui. Então, uma hora tem, por exemplo, 60 minutos em uma hora e eu tenho 60 segundos em 60 por minuto, desculpe, por minuto. Tá? Então aqui eu consigo cortar hora com hora, minuto com minuto, e eu calculo então a energia consumida de 360, vai ficar aqui 3.600 vezes 100, vai dar 360 mil watts ou 360 quilowatts, certo? Esse aqui é quilo, representa a minha unidade em 10⁻3, certo? Então esse é o nosso primeiro exercício da disciplina. Só uma correção aqui, são quilowatts vezes segundos, né? Que é igual aos 360 kilojoules. Tá? Então, ajustando aqui. Agora sim. Vamos fazer um exercício de conservação de energia em circuitos, antes de vocês fazerem a atividade final da aula. Então vamos retomar as equações, certo? Primeiro, potência é igual a V vezes I, tá? E também a gente tem a lei de Ohm. Não vai ser vista em detalhes nessa aula, mas já antecipando que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então o V é a tensão elétrica e a corrente elétrica. Vamos desenhar um circuito aqui com dipolos. Não estou especificando o que eles são, mas eles podem ser fontes de corrente, de tensão, resistências, capacitâncias, tá? Ou outros elementos. Então, qual que é a ideia? Tá? Digamos que eu medi esse primeiro dipolo, uma tensão V1, no segundo dipolo, uma tensão V2, no terceiro dipolo, uma tensão V3, com essa polaridade, ou seja, ele tem uma perda de tensão dessa extremidade do dipolo para a extremidade inferior, e uma tensão V4, onde eu tenho uma queda em relação a esse ponto. Tá? Digamos que eu, fazendo essas medições considerando esse referencial, eu encontrei V1 igual a 1 volt, V2 igual a 3 volts e V3 igual
a 4 volts e V4 igual a menos 4 volts. Certo? Então essa foi a minha primeira constatação. Depois eu medi uma corrente I1, que deve ser igual à corrente I2, porque passa nesse mesmo ramo de circuitos, a gente vai ver melhor mais adiante. E a corrente I3 nesse sentido, uma corrente I4 neste sentido, subindo no circuito, certo? E para esses valores, né, para essas medições, eu obtive, então, vou colocar aqui em verde, tá? Aqui embaixo, I1 igual a I2 igual a 2 amperes, I3 igual a 1 ampere e I4 igual a menos 1 ampere. Certo? O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que verificar se o somatório das potências do circuito é igual, vai dar igual a zero. Tá? Para verificar se há a conservação de energia. Tá? Então, a partir dessas minhas medidas. Então, no dipolo 1 aqui eu tenho V1 vezes I1. Tá? Então, o somatório das potências vai ser igual a, primeiro, 3 watts. Tá? Aqui, na verdade, a corrente está entrando no menos e saindo no mais. Então, é menos 3 watts. No dipolo 2, eu tenho ali I2 vezes V2. Então, é 2 vezes 3 vai ser igual a menos 6 também, porque a corrente está entrando no menos. No dipolo 3, eu tenho que I3 vezes V3 vai dar igual a mais 4 watts, certo? E no dipolo 4, eu tenho valores negativos, tanto para a corrente como para a tensão. O que significa dizer que se eu estou medindo daqui para cá uma tensão de menos 4 volts, tá? É que na realidade eu tenho aqui uma queda de tensão de mais 4 volts desse sentido inverso ao medido, porque eu encontrei uma tensão negativa. E se a minha corrente tem um valor de 1 ampere de magnitude, porém com sentido inverso, significa que eu tenho uma corrente de 1 ampere no sentido para baixo. Tá? Então, entrando no mais. Se entra no mais a corrente, eu, por convenção, considero que é uma potência positiva. Então, aqui eu tenho menos 3. Tá? Menos 3 não. Vou corrigir aqui. Sempre tem uma coisinha para corrigir. Eu tenho aqui 2 vezes 1, então é menos 2. Tá? Por isso que é importante fazer o balanço das potências, onde a gente confere se os nossos cálculos, nossas medições estão corretas. Então aqui eu tenho menos 2, menos 6 dá menos 8 watts, mais 4 mais 4, mais 8 watts, então 0 watts, ok, certo? O meu circuito obedece o balanço de potências.